Fala nação, bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, dependendo da hora que vocês forem assistir esse vídeo. Eu sou Alexandre Viana e você está no canal Manto Sagrado RN. Vamos para o vídeo de hoje. Eu sou Flamengo, sempre campeão. Tô show na arquibancada pra inflamar a nação. Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar, maior torcida do mundo. Geral vai. Fala aí nação, bom, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao canal Manto Sagrado RN. Rapaziada, 1984, não me lembro contra que time, foi quando o Flamengo teve uma derrota parecida com essa na Libertadores. Mas na história do Flamengo, olha que eu já vi bastante coisa no Maracanã. Eu já vi o Flamengo perder Copa do Brasil por Santo André. Já vi o Flamengo perder vergonhosamente para o América do México no Maracanã. Entre outras derrotas e goleadas que o Flamengo sofreu, isso aí nenhum clube, independentemente do tamanho, não vai se escapar disso. Eis que nesses anos que a gente viu que eu vi e muitos de vocês devem ter visto, tanto ou no Maracanã ou nas suas casas, onde quer que seja, que a gente viu o Flamengo, enfim, chegar ali numa determinada fase e pagar aquele mico, vergonha, sofrer uma goleada, perder um título. A gente tinha time pavoroso, a gente tinha um clube totalmente endividado, que não pagava salário em dia, era uma zona. E o flamenguista, eu costumo dizer que o flamenguista sempre foi lunático por natureza. Por exemplo, o Flamengo com a casa totalmente arrasada, sem salário em dia, com um time pavoroso. Começava o Campeonato Brasileiro, uma, duas, três vitórias, rumo a Tóquio. Sempre foi assim. Mas nessa época, isso era justificado pela paixão do torcedor. Hoje, no atual tempos de hoje, dos anos 2020, Flamengo com casa arrumada, uma puta de uma estrutura, salário em dia, um elenco que tem uma folha salarial com aproximadamente 25 milhões, um clube que com uma temporada normal, com torcida, pode beirar a arrecadação de 1 bilhão no ano. Ninguém no Brasil consegue o que o Flamengo está conseguindo. Ninguém no Brasil tem a estrutura que o Flamengo tem hoje, ou a organização financeira. E foi-se embora Jorge Jesus, deixou um time vencedor, campeão de tudo. Vamos deixar bem claro que qualquer um treinador que viesse a assumir o Flamengo, que fosse o Guardiola, que fosse Klopp, que fosse qualquer um desses que estão aí nos times de ponta da Europa, para vir para substituir um cara que fez o que o Jorge Jesus fez na temporada passada e no iníciozinho dessa temporada, é um negócio sempre absurdo. É um troço surreal alguém vir, é uma missão assim quase que impossível alguém vir e ter que fazer algo parecido com o que ele fez. E no meio de uma temporada que a gente já viu, já sabe como é que está aí com a situação que a gente está vivendo. Beleza, Jorge Jesus vai embora e vai lá buscar. Marcos Braz vai lá fazer um tour pela Europa e chega a seu nome de Domenech Torren, que seja. E ele chega com um papo aparentemente de que conhece o time, que não ia mudar nada, beleza. Falou uma coisa, fez outra. Primeira vez que o time vai a campo, a gente já viu que as coisas já não ia muito bem. Chacoalhou o time. Pegou o time da posição A, colocou na posição B, pegou um zagueiro, colocou de lateral, pegou um canhoto, colocou na direita e assim por diante. Como eu falei, em 1984, o Flamengo, eu não lembro contra quem o Flamengo sofreu uma de suas maiores derrotas na Libertadores. E hoje, 2020, né, o Flamengo sofre aí a maior vergonha da história dele na Libertadores e nos seus mais de 120 anos de história de futebol.
E o Flamengo com um time que tem esse, que não é um time, a pessoa pode vir assumir o Flamengo com a grande responsabilidade de manter aquilo que o treinador tentar chegar próximo do que o treinador passado fez. Mas qualquer um que viesse ou que vir assumir o Flamengo, ele não pega terra arrasada. Ele não pega um time onde o treinador tem que ter dor de cabeça para achar um lateral ideal, para achar um meio de campo ideal, para achar um atacante que faça gol, que seja finalizador, para achar um camarada veloz, para achar um camarada do nível do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, que são as cabeças, os caras que pensam no meio de campo e que conduz a bola para o ataque. Goleiro tem, zagueiro tem um contestado, mas os outros são bons. Então, tem bons lateral. A gente sofreu muito tempo por conta desse falta de bons lateral. Então, qualquer um treinador que venha para o Flamengo não vai pegar terra arrasada. Vai pegar um time que é altamente qualificado. Então, é só não inventar. É só não vir com ideias mirabolantes, ideias que na Europa os caras demorou 4 anos para botar em prática num time que tem que tá com os campeonatos para disputar um em cima do outro. Pois bem, como diz a maior derrota, a maior vergonha da história do Clube de Regata do Flamengo. No centro disso tudo está Marcos Braz, que é responsável em contratar o jogador ou treinador. Eu não sei, eu não ouvi da boca dele hoje. Vai ter uma coletiva dele e aí algum repórter deve fazer essa pergunta para ele. Mas o que circula é que ele disse que se demitirem o Domi, ele vai junto. E, meu amigo, o Flamengo não pode depender de Marcos Braz, não pode ficar preso a Marcos Braz, assim como não pode mais ficar preso a Jorge Jesus, a nenhum outro, porque todo mundo vai passar e o Flamengo vai ficar. Se vai Marcos Braz, alguém vai ter que entrar no lugar e vai ter que fazer o papel dele, que é ir lá e contratar a peça certa. O que não pode é deixar a coisa ficar irrecuperável para tomar uma atitude. Não é vergonha de assumir que errou. Porque quando você se demitirem o Domi, eles vão estar assumindo que erraram na escolha. E isso não é vergonha. O que é um absurdo total é um time com uma folha salarial, como eu falei, aproximadamente de 25 milhões, fazer uma temporada a nível de time que luta do meio da tabela para baixo. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. É uma pena quando a gente fica pedindo que troque um treinador, que esse já não dá mais, porque toda vez que se fala em trocar um treinador, é um recomeço. Por mais que o time é montado, é qualificado, cheio de peças boas, mas é um recomeço. Toda vez é um recomeço. O ideal é um treinador ficar num clube ali 2, 3, 4 anos, ganhando quase tudo, que ninguém vai ganhar tudo, ninguém é tão perfeito para poder ganhar absolutamente tudo. Mas o ideal seria isso, coisa que nesse momento pede-se que seja feita uma mudança imediatamente. Muito se falou no esse técnico do Independente do Vale. Eu, depois de ouvir muito o Deco, do canal Deco SRN, falar, e de ver o confronto que o Flamengo fez com ele lá, que a gente foi roubado lá, mas ainda com o Jorge Jesus, e aqui no Maracanã ainda com o Jorge Jesus, que o Flamengo fez o jogo que fez, mesmo assim o time jogou em cima do Flamengo com 1 a menos, depois se igualou em peças dentro de campo, vendo o jogo que ele fez aqui no Maracanã, e sabendo que é um camarada que conhece o futebol sul-americano, que conhece o futebol brasileiro e que conhece muito bem o Flamengo e que estudou o Flamengo para enfrentar ele no mínimo 4 vezes. 2 já aconteceu, que foi para a Recopa Sul-Americana, e o outro foi esse vexame que a gente passou aí dos 5 a 0, e temos aí mais um jogo pela Libertadores para poder enfrentar o Independente Del Valle novamente.
Então, seria o treinador ideal, que está aqui perto. Eu, particularmente, apesar de saber que o camarada de lá não sairia, eu iria no... Isso inicialmente, não agora. Antes de contratar o Domi, na minha opinião, poderia se tentar primeiro o Galhardo lá do River Plate. Mas todo mundo já sabia que ele de lá não sairia. Mas essa seria a minha opção. Fala-se em Renato Gaúcho, fala-se em outros nomes, fala-se em São Paulo, que é tão doido quanto, mas a minha opção, quando decretou que o Jorge Jesus não ficaria, seria o Gallardo lá do River Plate. Depois aí é com eles lá que são responsáveis por isso. Mas alguma coisa tem que ser feito porque não tem como mais, não dá mais para poder esperar. O problema, temos mais um jogo aí pela Libertadores, fora de casa. E aí, o problema de mais uma vitória, e você deve estar pensando, tá torcendo para que o Flamengo perca? Não, de jeito nenhum. Eu não quero ver o Flamengo perder nada. Eu não gosto de ver o Flamengo perder em absolutamente nada. Mas uma vitória no próximo jogo vai mascarar as coisas que tá errada. Porque aí vai empurrando pela barriga, com a barriga. Vai pro próximo jogo. Aí faz um jogo ruim. Aí começa a pressão. Vai pro próximo jogo. Ganha. E assim vai indo. Assim vai indo. Quando você for ver os campeonatos, ó, já foi, já passou. Já foi. Você com um time milionário desse não conquista absolutamente nada. Não contando, não satisfeito com isso, nós sabíamos que ia ter a convocação para a seleção brasileira e sabíamos que a gente fatalmente ficaria sem algumas peças. E essas peças já foram convocadas e a gente não teremos Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Arrascaeta e podemos ficar também sem o Isla, que pode ser convocado pela seleção chilena. E na zaga sobrou Tuller, que dá para confiar, Léo Pereira, é melhor nem falar para eu não me irritar, e Gustavo Henrique. Para mim não tem dúvida, Gustavo Henrique e Tuller na zaga. Mas podemos ficar sem uma quarta peça, que é o Isla, unindo a Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e Arrascaeta por 3 partidas. Isso aí a gente já sabia. Agora, o que vai acontecer mais na frente, não, sinceramente, eu gostaria de ter uma bola de cristal. A única coisa que eu sei, que o torcedor sabe, que o torcedor pede, é que se tome uma atitude imediatamente. Logo, para ontem, não pode deixar isso para depois. Nós vamos ver o que é que o presidente Rodolfo Landim vai fazer e o que é que o Marcos Braz vai falar hoje na sua coletiva, que sinceramente eu nem sei da hora. E aliás, eu até posso falar para você que está assistindo até aqui, que eu não fiz um pós-jogo, porque eu costumo ficar bastante irritado com esse tipo de situação. E aí, para você não falar coisa, não sair do sério, e não acabar não falando besteira, é melhor você deixar as coisas esfriar. Aí você pergunta, esfriou? Não, mas agora eu estou mais tranquilo para poder falar e comentar alguma coisa do que logo em seguida em cima do jogo. De resto é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você está passando aí, é novo, se inscreve aí no canal e aciona o sininho aí para receber todos os conteúdos e torcer para que o Flamengo entre no trilhos e que essa diretoria tome uma providência e devolva o nosso Flamengo vencedor de volta. Bom final de semana para todos. Saudações rubro-negras e muita paz. Eu sou Flamengo, sempre campeão.